Começa agora mais um episódio do Podcast. Olá, eu sou o Rafael Gesualdi e este é o nosso Podcast. Chegamos ao nosso 8º episódio, trazendo semanalmente um conteúdo de qualidade para você, mamãe, papai ou responsável que zela e cuida da saúde e bem-estar das nossas crianças. E temos novidades. Então, vamos nessa? Muito bem, começamos o episódio desta semana anunciando uma grande novidade. A Fisher-Price, referência mundial no segmento com seus brinquedos educativos, sinônimos de qualidade e confiança no aprendizado das crianças, é a mais nova parceira do Podcast. Nós do Podcast, juntamente com a Fisher-Price, teremos muitas novidades nos próximos episódios. Nossos ouvintes certamente irão adorar. Enquanto isso, acesse www.fisherprice.com.br, atenção, fisher-price.com.br e conheça toda a sua linha de produtos. Fisher-Price, brincar, rir, crescer e aprender. E no episódio desta semana, falaremos sobre a icterícia. E para falar sobre o tema, eu convoco ela, a doutora Tatiane Maete. Olá, doutora. Olá a todos, tudo bom? Vamos falar sobre icterícia? Icterícia é um tema que vieram muitas perguntas para a gente, um tema que muitos ouvintes solicitaram, então eu resolvi fazer um programinha só sobre isso, só sobre o tema. Icterícia é um sinal mais comum clínico do bebezinho. Então, assim, é um sintoma muito comum de bebês até 30 dias de vida. É muito comum a mamãe, o papai, notar que seus bebês estão amarelinhos. Esse amarelinho é o que chamamos de icterícia. Para vocês terem uma noção, acontece em cerca de 60% dos bebês que nascem no tempo certo e mais de 80% nos bebês prematuros. É uma quantidade muito grande. Por isso é tão famosa. E é por essa clínica que nós damos o famoso banho de sol. Toda mamãe e todo papai já ouviu falar. Doutora, mas por que ocorre a icterícia? Então, a icterícia ela ocorre por conta do acúmulo na pele do bebê de um substrato chamado bilirrubina. O nome é feio, mas ele é muito fácil da gente explicar. Na verdade, ele é fruto da degradação das hemácias, que são as células que ficam no nosso sangue. Em todo dia, essas hemácias são degradadas e novas hemácias são produzidas. A hemácia tem um tempo de vida e essas hemácias quebradas, elas acabam se tornando bilirrubinas. Essas bilirrubinas, elas são decompostas no nosso fígado. Isso ocorre em todo mundo. Então, enquanto eu estou falando aqui com você, minhas hemácias estão sendo degradadas, estão sendo produzidas bilirrubina e as bilirrubinas estão sendo degradadas pelo fígado e estão indo embora. E nem por isso eu fico amarelo. Então, por que o bebezinho fica amarelo? Porque no bebezinho, as enzimas que degradam essa bilirrubina lá no fígado ainda não estão trabalhando 100%. Então, elas estão aprendendo a trabalhar. Então, elas estão funcionando, ora funcionam, ora não funcionam. Então, aprendendo a trabalhar. Por conta disso, a bilirrubina se acumula em todos os bebês. Todos os bebês apresentam um acúmulo de bilirrubina. Uns apresentam tão pouquinho acúmulo que não ficam amarelos. Agora, 60% deles apresentam num nível que ficam amarelo. Mas isso é ruim? Existe um nível ruim e um nível bom. Na verdade, existe o que nós chamamos de icterícia fisiológica. O que é isso? É a icterícia que ocorre por essa imaturidade do sistema enzimático do fígado. Essa icterícia, geralmente, ela ocorre com valores baixos de bilirrubina. Então, são valores que não necessitam de um tratamento tão intensivo. Só que algumas dessas icterícias, alguns desses amarelos, são mais graves. São o que nós chamamos de icterícia patológica. É quando, além da imaturidade do fígado, existe mais alguma coisa. Ou
ou existe uma incompatibilidade do sangue entre a mãe e o bebê, ou existe uma prematuridade, alguma coisa a mais que faz com que, além da imaturidade do fígado, aconteça o acúmulo maior de bilirrubina. Então o bebê fica mais amarelo. Ou, por exemplo, acontece antes das primeiras 24 horas de vida. Então, quando acontece nesses níveis maiores, isso pode se tornar um problema. Eita, mamãe, bebê. E como a mamãe saberá se é normal ou não as características do bebê dela? Existe um padrão de progressão. Então, com a icterícia, ela começa sempre na cabeça, sempre na face. E ela vai evoluindo. Conforme as bilirrubinas vão aumentando, o amarelo vai progredindo da cabeça até o pé. Então, quando o amarelo tá só no roxinho, nós sabemos que o nível tá baixo, tá entre 5, 7. Quando começa a atingir o peitinho do bebê, já tá 8, 9. Chegou no umbigo, chegou no nível que a gente fica mais preocupado, porque aí já pode estar em torno de 12. Chegou na perninha, pode estar acima de 15. Pezinho e mãozinha, pior ainda. Então, é uma progressão. Então, quando o pediatra avalia, ele vai ver até onde está o amarelo do seu bebê. Se tiver abaixo do umbigo, provavelmente ele vai colher exame de sangue do seu bebê para procurar alguma outra causa e para saber exatamente qual o valor da bilirrubina do seu bebê. E qual o tratamento para as crianças que efetivamente fiquem ictéricas? Como eu falei, depende muito do grau da icterícia. Existem tabelas que o pediatra vai olhar de acordo com o tempo de gravidez, se a criança nasceu prematura ou não nasceu prematura, quantos dias agora ele está, se ele tem 1 dia ou se ele tem 5, isso faz diferença para o pediatra. Se o grupo sanguíneo da mãe, isso também faz diferença para o pediatra. A partir desses parâmetros, ele vai botar numa tabelinha que todo pediatra tem. E nessa tabelinha vai falar qual o valor seguro para o seu bebê. Esse valor pode ser 8, esse valor pode ser 10, esse valor pode ser 12, esse valor pode ser 15. Isso tudo depende de todos esses fatores que eu falei. E nessa tabelinha vai dizer pra gente qual é o tratamento do bebê. Se for abaixo no nível, de um nível que nós temos no nosso gráfico, o tratamento vai ser o famoso banho de sol. Ou seja, a mamãe, o papai vai ter que ir todos os dias na pracinha, na varanda de casa, expor o seu bebê por torno de 15 minutos no sol, sem roupinha e sem vidro. Teve vidro, não adiantou nada os 15 minutos que ficou. Tem que abrir tudo, tem que deixar o sol diretamente no bebê, só de fraldinha, por no mínimo 15 minutos. 15, pode fazer uns 30 minutos, todos os dias o banho de sol. Se o gráfico chegou maiorzinho, ele pode ser necessária uma internação do seu bebê para fazer o que a gente chama de fototerapia. O que é isso? Vai botar o banho de sol artificial, vai botar uma luz como se fosse a luz do sol, mas durante o dia inteiro. Seu bebê vai ficar o dia inteiro naquela luz. E em níveis muitos altos, às vezes tem necessidade de a gente fazer uma coisa que chama-se exosanguíneo transfusão, que é tirar parte do sangue do bebê e botar uma transfusão sanguínea para tirar essa bilirrubina que está no sangue do bebê. Isso é muito, quando está muito grave. Qual o grande problema da icterícia? Em níveis muito altos, ela pode alcançar o cérebro do bebê e causar problemas futuros, sequelas futuras nele. Então, tem que ficar de olho. Níveis baixos não vai nunca causar problemas na cabeça do bebê, mas níveis muito altos pode ocasionar problemas na cabeça do bebê. Muito bem, então é só ter atenção para o tratamento adequado em relação à icterícia do seu bebê, da sua criança, enfim. Então é isso, gente. Doutora Tatiane, qual a sua dica sobre o tema da semana? Minha dica é muito simples. Fique esperto. Observe seu bebê todos os dias. Note se ele está amarelinho. Para isso, pegue o seu dedinho e passe na testa dele, fazendo uma pressão.
todo bebezinho é vermelhinho. Então, quando você faz essa pressão, você realmente vê se o seu bebezinho tá amarelo ou não. Observe se ele tá amarelo. Notou que ele tá amarelo, busque imediatamente o pediatra. Leve no posto de saúde, na clínica de família próximo da sua casa, para ele dar uma olhada, para ele ver se ele realmente está amarelo ou não tá. E se o médico mandou fazer banho de sol, faça banho de sol. Ele é muito importante, ele é o principal tratamento para o seu bebê. Muito bem, vamos convocar os nossos ouvintes? Vamos ao bloco de interatividade. Vamos lá, pessoal. Beijo e zap. Primeira pergunta, mensagem via WhatsApp. Clara Barbosa de Chapecó, Santa Catarina, final do telefone 9612. Olá, doutora Tatiane. Não foi realizado o teste do coraçãozinho no meu bebê na maternidade e ele já tem 1 ano. O que devo fazer? Oi, Clara. Sua pergunta foi selecionada, na verdade ela foi o tema do programa anterior. Todo mundo que tiver dúvidas sobre o teste do coraçãozinho, escuta o episódio anterior. Mas realmente, vamos lá, vou só responder a você. Se não foi realizado o teste do coraçãozinho dentro da maternidade, você não precisa ficar preocupado. Seu bebê já tem 1 aninho. Se ele tivesse alguma doença grave no coração, já teria se manifestado. Então, na verdade, o teste do coraçãozinho é para evitar que a criança saia da maternidade com uma doença grave no coração, que possa causar problemas futuros para ele. Então, se a criança não fez dentro da maternidade, não tem necessidade de ela fazer fora da maternidade, porque significa que ela não tem problema no coração, porque ela não apresentou nada posteriormente. Ok, próxima mensagem, Cláudia Lins de São Paulo, final do telefone 1045. Doutora Tatiane, meu bebê apresentou o teste da orelhinha anormal. Eu devo me preocupar? Eu posso refazer o teste? Se posso, em quanto tempo? Oi, Cláudia, olha só, como qualquer exame de triagem, a gente tem o que a gente chama de falso positivo. O que é isso? São exames que teoricamente são negativos, mas como nós fazemos em muita gente, vai acontecer exames positivos nesse contexto. O que é orientado? Qualquer exame desses que dá positivo, ele tem que ser refeito. Por quê? Porque podia ter cera no ouvido, o ouvido poderia estar muito inchado, seu bebê não poderia estar em sono profundo. Então são várias coisas que podem ter acontecido para o exame do ouvido estar alterado. Então, o que você vai fazer, Cláudio? Você vai primeiro observar seu bebê, se ele tem estímulos aos sons. Isso você mesmo pode fazer, pegando o chocalho, observando se ele olha para as coisas quando você movimenta, fazendo barulho, e vai refazer o teste. Esse refazer o teste é em torno de 1 mês após o primeiro teste. Se você fez na maternidade, quando seu bebezinho completar 1 mês, você procura a fonoaudióloga e refaz esse teste. Se esse teste vier normal, vida normal, seu bebê não tem nenhum problema. Agora, se esse novo teste vier anormal, você vai ter que procurar um otorrino para fazer um bera, para fazer exames mais que a gente chama de sensíveis, exame que vai realmente mostrar o que tem de errado com seu bebê. Próxima mensagem, Soraya Pires de Goiânia, Goiás, final do telefone 6215. Olá, doutora, dei a vacina de 4 meses em meu filho e ele teve reação, como febre e irritação também. Ele agora fará as vacinas do 5º mês. Eu posso fazer alguma coisa para evitar que ocorra novamente febre, irritação ou algo similar? Então, Soraya, na verdade, antes de realizar a vacina, não tem nada que você possa fazer para diminuir esses efeitos. Aplicar antitérmico antes de realizar a vacina é um erro. Por quê? Primeiro, porque você pode fazer uma reação ao remédio e aí você não sabe se a reação é a vacina ou ao remédio. E segundo, porque toda vacina ela tem um tempo depois que faz a reação. Então você aplicou a vacina, não é no momento que você aplica a vacina que o seu bebê vai ter febre e irritação. Vai ser 4, 5 horas depois. E aí o efeito do remédio tá acabando. Não adiantou nada você ter feito. Então o ideal é que você vá para o posto normal, faça a vacina
vacina, volte para casa e observe seu bebê. Notou que ele está ficando irritado, notou que a febrinha está vindo, que ele está ficando mais febril, você dá o remédio. Profilaticamente, antes, para tentar acontecer, não vai adiantar nada. Depois que aconteceu, o ideal é que você, antes que o sintoma fique mais grave, que a febre fique mais alta, você já procura dar o antitérmico, já procura dar, mesmo às vezes, nem que ele esteja com febre, mas que ele esteja irritado, mostrando que está com dor, você faz logo o remédio, não espera isso progredir. Mas antes da vacina, não, tá bom? Muito bem, participe você também do nosso podcast, do nosso bloco de interatividade. Envie sua mensagem para o nosso e-mail, que é o contato@pedcast.com.br, ou também pelo nosso WhatsApp, tanto mensagem de voz como mensagem de texto. O telefone é o 21 97 959 0502. Os episódios do podcast, como você já sabe, tá lá no nosso site, no www.pediatradigital.com.br, também na nossa fanpage no facebook.com/pediatradigital, e também temos o nosso canal no YouTube com todos os episódios para você ouvir em qualquer momento. Tá lá, é gratuito, participe, ouça os episódios anteriores, tem um conteúdo já bem bacana para vocês curtirem, tá ok? Semana que vem tem mais podcast. Até lá, pessoal, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Acesse pediatradigital.com.br para mais episódios do Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.